Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Alguma emenda à ata da sessão anterior? Aprovada sem emenda. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Ibanez Monteiros, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor desembargador, comunico que esta Corte de Justiça Eleitoral, na sessão ordinária do dia 11 de novembro do corrente ano, apreciando proposta deste presidente, aprovou a unanimidade, com associação do excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, voto de congratulação em virtude desse Tribunal de Justiça ter recebido o selo Diamante no 8º Encontro Nacional do Poder Judiciário, no ensejo de renovo voz de elevada estima e consideração e somente, excelência. Ordem jurisdicional. Há alguma leitura de acórdão prevista? Então, julgamentos feitos que independem de pauta, mandado de segurança. Mandado de segurança 2013, 54-44-3. Após o voto, o relator, desembargador Glauber Rego, após o voto do relator, suscitando a preliminar de incompetência do secretário de Saúde para figurar no polo passivo do mandame, instado a se pronunciar o doutor Jovino Pereira da Costa, procurador-geral, pediu vista a fim de emitir parecer. Foi devolvido? Desembargador Glauber, está em mesa. A preliminar. De legitimidade passiva. Parecer do Ministério Público. Secretário de Saúde. Ok. E aí eu ratifico aqui o meu voto no sentido de extinção do processo sem resolução do mérito e a denegação da ordem. Denegação da ordem. Desembargador Gilson. Acompanho. Desembargador Mauri. Também, excelência. Alguma divergência em relação ao arquivamento do processo, extinção do processo, denegação da segurança? Denegada a segurança, excelência. A unanimidade. O segundo é mandado de segurança 2014-4833, o desembargador Mauri. Vossa Excelência está com a palavra. Está em mesa, senhor presidente. Impetrante Jailton dos Santos e outro. José Heriberto Bezerra. Essa matéria, senhor presidente, há precedentes aqui na casa e trata-se de policial militar que pretende promoção à graduação de primeiro sargento. Ele argumenta que preenche todos os requisitos exigidos pela lei de regência, está na lista de acesso à promoção. Houve parecer, inclusive, favorável administrativamente, mas que sua promoção não lhe foi concedida em razão de possível violação à lei de responsabilidade fiscal. A matéria que vem sendo enfrentada aqui, a 14ª Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança e é assim que eu estou votando, resumidamente, como consta da ementa, senhor presidente, o seguinte: constitucional e administrativo, mandato de segurança, policiais militares, promoção à graduação de primeiro sargento, preenchimento de todos os requisitos elencados nos artigos 12 e 18, ambos da Lei Complementar Estadual 515/2014, que revogou o decreto 7.077 de 77, existência de vagas em razão da exclusão de candidatos com impedimento, inexistência de violação à lei de responsabilidade fiscal, ilegalidade constatada, direito líquido e certo dos impetrantes, precedentes deste tribunal, concessão da segurança. Todos de acordo com o relator? Concessão da segurança à unanimidade. Eu chamo o mandado de segurança, o terceiro, mandado de segurança 2013, 22, 584. O doutor Seráfico é o relator, está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor. Com a palavra. Mandado de segurança com liminar 2013-022-584-6, origem Tribunal de Justiça, impetrante JML, Serviço de Locação de Mão de Obra e Comércio Limitada, ME, impetrados Secretário da Saúde Pública do Rio Grande do Norte e pregoeira da Secretaria de Estado da Saúde Pública. Trata-se de um questionamento feito pela JML, em que já existem precedentes desta casa, no qual ela, a impetrante, busca modificar o resultado final de um procedimento licitatório, mas, devido ao pregão presencial, com suas características específicas, ter sido finalizado antes da impetração do mandamos, o objeto já foi adjudicado no decorrer da ação e o contrato administrativo está em plena execução, não houve decisão liminar suspensiva, eu estou votando pela extinção do feito sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar suscitada pelo Ministério Público. Alguma divergência?
A unanimidade, excelência. Eu chamo o sexto, mandado de segurança, 2013-6247, desembargador Vivaldo. Está em mesa, excelência. A palavra, excelência. Aqui impetrante é o Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Segurança Pública do Rio Grande do Norte, impetrado o secretário de Segurança Pública. O sindicato impetrou essa segurança contra a portaria da 69/2003 GS SESED, que previa a possibilidade dos policiais militares pertencentes ao Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e a segunda seção do Estado-Maior-Geral exercerem ações investigativas, o que compete exclusivamente aos policiais civis. Foi concedida a liminar, houve um agravo regimental, esta corte rejeitou o agravo e daí o mérito agora do mandado de segurança. Eu estou entendendo aqui, dizendo que a portaria ela tinha um prazo de duração de 90 dias, a contar de 22 de março de 2013. Então, eu estou entendendo que houve perda do objeto, né? E estou, então, denegando a segurança em vista disso. Todos de acordo com o relator? Denegação da segurança no termo do voto do relator, a unanimidade. O nono é o mandato de segurança 2014-9578. Desembargador Glauber Rego. Sua excelência está com a palavra. Não mesa aí. Não está em mesa? Não mesa. Eu chamo o décimo, o mandato de segurança 2013-8499. Desembargador Gilson. Com a palavra, excelência. Mandado de segurança com liminar número 2013-008499, dígito 6. A origem Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, impetrante Rosa Maria Pamplona Vale. Advogados, Dr. Manuel de Gésio da Costa e Dr. Diliano Fábio Araújo da Costa, ambos da OAB-RN. Impetrados, secretário de Saúde Pública do Estado, secretário de Administração de Recursos Humanos, presidente do IPERN. A ementa é a seguinte: mandado de segurança com pedido liminar, preliminar suscitada pela 6ª Procuradoria de Justiça de ilegitimidade ad causam do secretário estadual da Saúde. Acolhimento. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Vossa Excelência está acolhendo? Estou acolhendo. Acolhendo, todos de acordo com o relator? A autoridade coatora que não praticou nenhum ato violador do direito líquido e certo invocado pela impetrante, ato que foge da esfera de suas atribuições. Mérito: pretensa ratificação do ato concessivo de aposentadoria. Possibilidade: decadência de direito material da administração pública de revisar ato concessivo de pensão. Observância ao prazo de 5 anos, previsto na Lei Complementar Estadual número 303 de 2005, contados a partir da concessão do benefício. Segurança concedida em consonância com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça. Todos de acordo com o relator? Concessão da segurança à unanimidade, o 11º. Mandado de segurança com liminar número 2014-001979, dígito 6. Tribunal de Justiça, origem. Impetrante Marlene da Silva Lira. Advogada doutora Tatiana Maria de Souza, OAB-RN. Impetrado secretário da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o secretário da Administração e Recursos Humanos. Constitucional e administrativo. Mandado de segurança com pedido liminar. Servidora pública estadual, enfermeira, pleito de contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições insalubres durante o período seletista e estatutário. Possibilidade apenas em relação ao período seletista. Direito adquirido, precedente do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade quanto ao período estatutário. Inexistência de previsão legal, ausência de direito adquirido ao regime jurídico, pedido de aposentadoria especial nos termos do artigo 57, parágrafo 3º da Lei 8.213 e súmula vinculante número 33 do Supremo Tribunal Federal.
inexistência de requerimento administrativo ou negativa da autoridade coatora a esse respeito, ausência de violação a direito líquido e certo, concessão em parte da segurança em consonância parcial com o parecer da 9ª Procuradoria. Voto disponibilizado. Salubridade, todos de acordo com o relator. O 12º, excelência. Mandado de segurança com liminar número 2014-010-919, dígito 8. Origem Tribunal de Justiça, impetrante Maria Marluce de Araújo. Advogado Dr. Miquelino de Medeiros Capuchu, OAB-RN. Impetrada governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Administrativo e constitucional, mandado de segurança. Concurso público para provimento de cargo de técnico em hemoterapia, região do Siridó. Aprovação de candidato dentro do número de vagas previsto no edital para a respectiva região. Primeira colocação. Prazo de validade do certame expirado. Direito subjetivo à nomeação. Dotação orçamentária presumida. Violação à lei de responsabilidade fiscal não configurada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal, impossibilidade orçamentária, justificativa não comprovada a contento, concessão da segurança, em consonância com o parecer da 69ª Promotoria de Justiça, em substituição à 15ª Procuradoria também de Justiça. Todos de acordo com o relator. Concessão da segurança à unanimidade. Recursos em mandado de segurança. Embargador Vivaldo, Vossa Excelência tem um embargo, né? Tem o embargo de declaração em mandado de segurança, embargante do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, embargado do Sindicato dos Servidores do Ministério Público. Ementa, constitucional administrativo, processual civil, embargo de declaração, mandado de segurança, interpretação do artigo 7º da lei de greve, ausência de omissão ou contradição, pretensão de rediscussão do mérito do mandado de segurança, pré-questionamento, conhecimento e rejeição dos embargos. Rejeição dos embargos, todos de acordo. Desembargador Amilcar, Vossa Excelência tem 4 agravos. São todos da mesma matéria. Inclusive, na sessão passada, se não me falha a memória, o desembargador Glauber trouxe alguns da mesma assemelhados aos presentes. Todos eles versam como agravante o Estado do Rio Grande do Norte, que foram liminares concedidas em mandado de segurança, impetrados com a intenção do impetrante ser nomeado em virtude de aprovação de concurso público para técnico de enfermagem. Eu acho que alguns dos colegas já receberam mandado de segurança coletivo. O prazo do concurso já inclusive se esgotou e o Estado, o ente público, não nomeou o aprovado. Nesse caso, o candidato aprovado. Eu concedi a liminar em todos eles e estou trazendo aqui para a Corte, em virtude do agravo, o qual eu estou conhecendo, mas desprovendo com base em todos os precedentes que nós temos firmado durante essas últimas discussões. Julgado em blocos, 4, todos de acordo com o relator. Desprovimento do recurso. Desembargador Vivaldo, Vossa Excelência tem um agravo. É isso, Excelência? Tem, Excelência. É um agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Agravante é a Câmara Municipal do Natal, a mesa diretora do Legislativo, procurador Heriberta Costa Neves e agravado Procurador-Geral de Justiça. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade e a Câmara Municipal do Natal e a mesa diretora do Legislativo Municipal interpuseram esse agravo regimental contra a decisão proferida por este relator. Eles argumentam sobre a impossibilidade de se ajuizar ação direta de inconstitucionalidade em face de normas de efeito concreto nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A questão, a ação direta de inconstitucionalidade é a questão de em resumo o seguinte: em novembro de 2006 foi enviado ao prefeito do município de Natal o projeto de lei número tal, proposto pelo Poder Legislativo Municipal, de iniciativa do vereador Dixon Nasser, que posteriormente veio a se tornar lei. Por considerar o mencionado projeto inconstitucional, o então prefeito do município de Natal, após o regular trâmite da Câmara Municipal, vetou o projeto de lei referenciado, tendo o veto sido derrubado pelo Legislativo Municipal. O Procurador-Geral Substituto do município de Natal, esta Procuradoria-Geral de Justiça, foi informada a respeito da inconstitucionalidade da referida norma por ofensa ao artigo 46, 2, a linha B da Constituição Estadual,
e a autonomia municipal, estadual e federal, na medida em que dispõe sobre o regime jurídico de servidores municipais em matéria de competência exclusiva do chefe do Executivo. Pois bem, foi apreciada essa liminar e agora a Câmara e a mesa diretora entram com esse agravo regimental. Eu estou suscitando, melhor dizendo, uma preliminar de legitimidade recursal, porque a Constituição Estadual elencou os legitimados para propor a ADI no parágrafo 2º do artigo 71. Aí diz, podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Inciso 6, a mesa de Câmara Municipal. Acontece que aqui foi interposto apenas pelo presidente da Câmara e não a mesa. Eu trago precedentes do Supremo Tribunal Federal, em que ele diz aqui, a ausência de legitimidade recursal do Procurador-Geral do Município em sede de controle normativo abstrato, na parte que interessa. A legitimidade, se é a mulher, eu não posso aceitar o marido. O Estado-membro não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo, é do governador do Estado, não do próprio Estado-membro, do seu Procurador-Geral, etc. Legitimidade recursal, quem não é parte na ação direta de inconstitucionalidade. E mais especificamente, um precedente aqui, aliás, mais de um precedente aqui do desembargador Glauber Rego, que ele diz, constitucional administrativo, ação direta de inconstitucionalidade, lei estadual 9.273, de 24 de dezembro de 2009, preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça, suscitada pelo Estado do Rio Grande do Norte, lei contestada em face da Constituição Estadual que remete a dispositivo da Carta Federal, artigo 144, rejeição, precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, preliminar de legitimidade ativa de causa da Procuradora-Geral de Justiça adjunta, é o caso dos procuradores. Um precedente da minha lavra em que diz o seguinte, processual e constitucional, embargo de declaração, ação direta de constitucionalidade, preliminar de legitimidade recursal, embargo declaratório oposto pelo Estado do Rio Grande do Norte e legitimidade configurada, precedentes do Supremo e do TJ. A ação direta de inconstitucionalidade, a referida autoridade assiste à prerrogativa legal de recorrer contra as decisões proferidas. Parafraseando a emenda do Supremo Tribunal Federal, no agravo regimental, a ADI, Ministério de Melo, o Estado do Rio Grande do Norte não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato, etc. Então, eu estou dizendo que a mesa diretora completa da Câmara Municipal, e não apenas do seu presidente, deveria ter interposto o presente recurso, o qual carece de legitimidade recursal. Entre o exposto, solicitando parecer oral do Ministério Público, suscita a preliminar de legitimidade recursal do presidente e dos procuradores legislativos da Câmara Municipal do Natal para interpor o presente recurso. Agora eu quero saber, excelência, se o Ministério Público é agravado nisso aí. Porque se ele for agravado como parte, ele não vai opinar. Agravado. Então não tem opinamento do Ministério, porque ele é parte, né? Ele é parte. Então, alguma divergência? Todos de acordo. Então, acolhida a preliminar à unanimidade. Doutor Ceará, Vossa Excelência tem um conflito. Está em mesa, presidente. Com a palavra. Conflito negativo de competência 2014-021-222-0. Suscitante, juízo de direito da 20ª Vara Civil da Comarca do Natal. Suscitado, juiz de direito da 3ª Vara Civil da Comarca do Natal. O cidadão João Batista Nunes de Amorim moveu justificação judicial para afirmar que também é João Batista de Amorim. E esta ação foi distribuída para a 3ª Vara Civil da Comarca do Natal. O juízo desta unidade declinou da competência e terminou na 20ª Vara Civil, passando também pela 8ª Vara. O da 20ª Civil suscita o conflito, dizendo que não há qualquer motivo para ser processado naquela unidade. Por quê? Porque não se trata de qualquer ação de retificação de registro civil. Em parecer, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do conflito com a declaração da competência do juiz da 3ª Vara Civil. E eu voto dessa maneira, para que, já que não há qualquer questão de registro público, a justificação judicial seja tramite perante a 3ª Vara Civil da Comarca do Natal. Pois não, todos de acordo com o relator? Está julgado. Mais algum processo que independe de pauta? Pauta anterior, eu chamo a ação rescisória 2007-80-87. O relator é o juiz Azevedo Hamilton, a revisora
a desembargadora Maria Zeneide Bezerra. O doutor Amilson estava substituindo o desembargador Vigílio Macedo. Convido Vossa Excelência para tomar assento à bancada, identificar e relatar o processo, Excelência. Alô. Bom dia a todos. Queria servir-me da oportunidade também, presidente, só para parabenizar, em especial Vossa Excelência e ao Tribunal pelo Prêmio Diamante. Isso é sua marca da gestão e do compromisso de Vossa Excelência com a excelência na melhora da prestação jurisdicional. Excelência, o processo que eu tenho é remanescente da minha substituição do desembargador Virgílio. Trata-se de processo, inclusive, semelhante ao julgado na semana passada, aliás, na vez passada em que estive aqui, em que julguei um e o desembargador Mauri julgou o outro. A questão de ordem e ação rescisória, tratando de URV, já inúmeros precedentes do tribunal, havia um recurso extraordinário que estava sobrestado, representativo de controvérsia repetitiva. E, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, a decisão foi justamente de que seria determinada a compensação das perdas remuneratórias decorrentes da conversão monetária em URV, e seriam feitas alterações seriam feitas exclusivamente em razão de legislação posterior que tem reestruturado a respectiva carreira, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561-836 do Rio Grande do Norte. E é matéria já repetitiva, Excelência. A revisora, como vota, acompanha o relator. Os precedentes, todos de acordo com o relator. Está julgado, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Me despeço e agradeço a preferência. Prazer tê-la aqui no nosso convite, Excelência. E chamo na pauta anterior, o embargo à execução 2013-357, desembargador Glauber, o relator, desembargador Gilson é o revisor. Desembargador Amilcar averbou suspeição por estata de AT de GTNS judiciário. Com a palavra, Excelência. Está em mesa, senhor presidente. O embargante é o Estado do Rio Grande do Norte, embargado Alain Matos de Albuquerque, advogado doutor Daniel Alves Pessoa. Senhor presidente, aqui o embargo é ofertado pelo Estado do Rio Grande do Norte sob o argumento de excesso na execução e não faz a indicação em que consiste esse excesso. E aí eu estou suscitando aqui estou acolhendo uma preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo embargado, né? E aqui em harmonia com o parecer da 21ª Procuradoria de Justiça. Acolhendo a preliminar de inépcia da inicial. O revisor acompanha alguma divergência? Julgado, Excelência. Obrigado, então vamos para a pauta do dia. Desembargador Mauri, Vossa Excelência é o relator do primeiro e o revisor, o doutor Serafo. Ação rescisória 2014-7465. Pois não, Excelência. A ação rescisória em que o autor Estado do Rio Grande do Norte e é Inês Gomes de Lucena Targinho. Essa matéria, senhor presidente e senhores desembargadores, a despeito mesmo de já ter sido objeto de enfrentamento reiteradamente pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive matéria já tratada na súmula vinculante, a 15 e a 16, trata exatamente e discute exatamente aquela questão relativa à possibilidade de incidência de vantagens pessoais sobre o valor dos vencimentos percebidos por servidor público a título de abono, os quais só devem incidir tão somente sobre o vencimento base. Devem incidir, essa matéria já foi objeto, inclusive, de ação rescisória enfrentada aqui pela nossa Corte. Trago aqui precedentes do desembargador Adécio Silvino, da minha relatoria também, está sintetizada nos seguintes termos, senhor presidente: processual civil, constitucional, servidora pública estadual, vencimento base inferior ao mínimo legal, complementado sob a forma de abono, impossibilidade da incidência das vantagens pessoais sobre o valor percebido pela servidora a esse título,
vantagem que devem incidir tão somente sobre o vencimento base. Vedação constitucional, inciso 4 do artigo 7º da Constituição Federal. Precedências, incidência das súmulas vinculantes número 15 e 16 do Supremo Tribunal Federal. Pretensão rescisória julgada procedente. É assim como estou julgando, senhor presidente, é apenas para ilustração a teor do que dispõe a súmula vinculante, a número 15, que diz exatamente o seguinte: o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. A 16, por sua vez, diz o seguinte: o artigo 7, 4 e 39, parágrafo 3º da Constituição refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Nesses termos, senhor presidente, eu estou aqui em consonância com o parecer da 8ª Procuradoria de Justiça, julgando procedente a pretensão rescisória, senhor presidente. O revisor como vota? Acompanha o relator. Alguma divergência? Eu chamo segunda ação direta de constitucionalidade 2013-8813, desembargador João Rebouça é o relator. Aí mesmo, senhor presidente, o requerente é o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requeridos ao município e à Câmara Municipal de Porto Mangue. Senhor presidente, eu vou tentar, o voto está disponibilizado, eu vou tentar resumir aqui o relatório, que está um pouco longo. O prefeito municipal de Porto Mangue enviou uma lei para a Câmara e a Câmara fez várias alterações na Lei Complementar 01 de 2009 e, dentre essas alterações, criou cargos comissionados, alterou nomenclatura de alguns dispositivos dessa lei, e nós fizemos uma análise sobre 3 aspectos de inconstitucionalidade. Primeiro, a inconstitucionalidade formal, e nós aí na página 9 deixamos claro quais são os dispositivos. Eu estou pedindo permissão para não ler porque estão aí, inclusive em negrito, destacados. No item 1, inconstitucionalidade formal, transcrevo a lei, trago o precedente do Supremo sobre a matéria. Fiz também, senhor presidente, um quadro demonstrativo que ele tem início na página 15 e vai até a página 17, verso, dizendo o dispositivo impugnado, a redação do projeto e a redação aprovada e promulgada pela Câmara. Fizemos para ficar mais fácil o entendimento pelos ilustres pares. Por exemplo, o artigo 10, inciso 1º, letra D, no projeto inicial tem nível 4, composto pelos seguintes cargos de nível superior: NS, médico clínico e psicólogo. A Câmara mudou essa redação, ficou composto pelos seguintes cargos de nível superior. Advogado, incluiu aqui advogado, médico, e eu tenho advogado, inclusive, em negrito. Quem estiver acompanhando esse quadro vai ver que em todos os dispositivos impugnados foi colocado o original e a redação aprovada e promulgada pela Câmara em todos os dispositivos. Logo a seguir, na página 19, aí eu digo, traçado o quadro comparativo acima, passo à conclusão fundamentada a que se chega quanto a cada um dos dispositivos questionados. Aí, a partir da 19, eu transcrevo o dispositivo e digo se há ou não, na minha visão, inconstitucionalidade. O artigo 3º, inciso 6. Não se vislumbra qualquer ofensa ao texto constitucional estadual na inclusão do inciso 6 ao artigo 3º do projeto de lei. Aí digo isso porque a inserção do conceito de ascensão, além de se tratar de matéria absolutamente afim à estrutura de um plano de cargos, carreiras e remuneração, não gera por si só qualquer ônus financeiro ao poder público municipal, de maneira que a Câmara Legislativa não é vedada a aprovação de emenda nesse sentido. Eu vou dissecando dispositivo por dispositivo. Artigo 10, primeiro D.
A impugnação deste dispositivo está relacionada precisamente à inclusão do cargo de advogado dentro daqueles de nível superior, que comporia o nível 4 do grupo de cargos para subsídio às atividades técnicas, GSAT. Nesse ponto, que igualmente penso não subsistiu o vício apontado pelo legítimo autor desta ação. O que é que acontece? O executivo já tinha criado o cargo de advogado, como assessor do procurador-geral do município. Só que criou os cargos sem vincular a nenhum outro. Aí eles vincularam. A Câmara, na redação, colocou advogados no quadro de nível técnico, mas não onerou, só fez vincular. Eu digo, com efeito, a inclusão do cargo de advogado em determinado nível de carreira, além de se tratar de matéria absolutamente afim à estrutura de plano de cargos, não gera ônus financeiro ao poder municipal. Aí diz que é exercida privativamente pelo bacharel, ele diz lá, de direito, com registro na ordem dos advogados, exceto que a criação dos cargos de respectiva remuneração já constavam no projeto de lei enviado pelo Executivo, não tendo havido, portanto, aumento de despesa na aprovação da emenda da Câmara. De artigo 12, parágrafo único, a emenda modificadora restou aprovada pela Câmara, alterou a redação do dispositivo no sentido de inserir os cargos comissionados dentre aqueles cuja carga horária semanal é de 40 horas e ressalvar a carga horária mínima diária de 6 horas para os cargos efetivos e comissionados. Também eu entendi que não padece nesse aspecto de inconstitucionalidade. O artigo 17, parágrafo 3º, norte diverso deve ser seguido quanto aos possíveis subexames. Eu digo que o parágrafo 3º do artigo 17, inserido no projeto de lei, o qual assegura, eu transcrevo, digo, é forçoso declarar inconstitucionalidade, porque aqui, na minha visão, gera claramente aumento de despesa. O artigo 19, digo, a mudança realizada no texto durante a tramitação visou correções nas nomenclaturas, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. O artigo 25, terceiro, os mesmos argumentos utilizados para o afastamento da inconstitucionalidade dos itens do 1.2 e 1.3 são válidos para se concluir pela inexistência de vício formal na redação conferida pela Câmara Municipal do Porto do Mangue. Ao inciso 3º do artigo 25 da analisada lei complementar, pois de fato trata-se de mudança meramente de nomenclatura, então uma afastada inconstitucionalidade. Artigo 26, 5º, ao alterar de 40% para 60% o percentual de acréscimo sobre o vencimento para os servidores detentores de titulação de pós-graduação em nível de doutorado, a Câmara Municipal flagrantemente violou o disposto do artigo 47, inciso 1º da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, tendo em vista que a mudança a toda evidência gera aumento de despesa para o poder público. Então, declarei a inconstitucionalidade. Artigos 27 ao 31. Restou aprovado pela Câmara de Porto do Mangue, não possui correspondência do projeto de lei remetido pelo prefeito, ou seja, foi realmente inovação no exercício de sua competência para deflagrar o processo legislativo de instituição do plano de cargos. Tais dispositivos vai ressaltar a disciplina progressão funcional dos servidores e possuem, por óbvio, ressonâncias remuneratórias, que seja diretamente, como no caso do artigo 29, que fixa percentual de adicional por tempo de serviço, que seja indiretamente, como no caso do artigo 28, que estabelece o prazo trienal para incidência desse adicional. Em verdade, o sistema de progressão instituído pelos artigos ora analisados, de uma forma geral, padece de vício insanável de inconstitucionalidade. Estou dizendo aqui que também gerou despesa. Aí vou para o item 1.9, o artigo 36, inciso 1º. Os mesmos argumentos utilizados para o afastamento da inconstitucionalidade do artigo tal. Aqui eu estou dizendo que trata-se somente de mudança de nomenclatura. Afastei a inconstitucionalidade. 1.10, artigo 86. Eu digo aqui, em que pese o nobre propósito de regulamentar o previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, descortina-se absolutamente inviável a emenda parlamentar que adicionou ao texto do projeto de lei a redação do artigo 86, porquanto, ao garantir a revisão geral anual dos vencimentos base do Poder Legislativo Municipal, findou por violar o artigo 47 da Constituição Estadual, que, conforme a Lourdes explicado, veda o aumento de despesa em projeto de iniciativa exclusivo do chefe do Poder Executivo. Então, declarei constitucionalidade. 1.11, artigo 93, parágrafo 1º. O dispositivo examinado é frontalmente inconstitucional, na esteira do que restou outrora argumentado. Porque eu digo que a redação, embora pareça querer se coadunar com a orientação constitucional de remuneração de alguns cargos, ele realmente aumentou, criou vantagens. E estou declarando a inconstitucionalidade. O artigo 95, os mesmos argumentos utilizados para o afastamento da constitucionalidade do item ponto 2, 1.3, 1.6 e 1.9. São válidos para se concluir pela inexistência de vício formal de redação conferida pela Câmara.
ao artigo 97, pois de fato trata-se de mera mudança de nomenclatura. Eu me afastei dessa inconstitucionalidade. Artigo 97, 1.13 da página 23. A inconstitucionalidade desse dispositivo dá-se por arrastamento, por conta ao ser reconhecida em linhas pretéritas. A inconstitucionalidade do artigo 86 torna-se logicamente incompatível a manutenção da regra do artigo 97, que trata justamente da database para a aplicação da revisão geral anual de vencimento tratada por aquele artigo. Então, estou declarando também constitucional. O artigo 102, eu digo que não, na minha ótica, não há inconstitucionalidade. Eu digo aqui que, além de corrigir imperfeições quanto à citação dos dispositivos de lei que restaram revogados pelo novo diploma, estabeleceu que, em caso de dúvida quanto à aplicação deste, utilizaria-se o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Lei 8.112 de 90. Aí digo eu, não se vislumbra, portanto, qualquer inconstitucionalidade formal da norma editada. Sobretudo porque, além de não incorrer em aumento de despesa, sabe-se que a Lei 8.112 de 90 é utilizada largamente como suplementar às lacunas eventualmente surgidas na interpretação e aplicação de diversos estatutos dos servidores, dos mais variados entes federados. Então, também afastei essa inconstitucionalidade. Aí, parte do anexo 4, está no final da página 24. Digo eu, a insurgência do Procurador-Geral de Justiça quanto à constitucionalidade de parte do anexo 4 da Lei Complementar 001/2009 do município de Porto do Mangue está relacionada à criação de 2 cargos em comissão de assessor jurídico e 10 cargos em comissão de assessor técnico patrimonial. Alega o legitimado que, assim agindo, a lei subjudice violou o artigo 26, incisos 2 e 5 da Constituição Estadual, cuja redação é a seguinte, eu transcrevo. Eu digo, o argumento princípio disposto na peça vestibular para combater a constitucionalidade da criação do referido cargo na forma de provimento em comissão está relacionado com a alegada ausência de respaldo na própria Carta Constitucional Estadual para tanto. Eis que, segundo defende o subscritor da inicial, abro aspas, a legislação sobre vergacha cria supostos cargos condicionados, qualificando-os como tais, quando, na verdade, eles são de índole técnica, essenciais ao regular desenvolvimento das atividades administrativas do Poder Executivo do município de Porto do Mangue, fecho aspas. Antes de prosseguir na análise do caso, trago à baila imperiosa lição de Celso Antônio Bandeira de Melo, sua obra de direito administrativo, 14ª edição, página 269, que por sua clareza está aí transcrito no voto a lição, professor. Digo eu, dessa forma evidencio que 3 são os principais elementos caracterizadores do comissionamento do cargo público, a saber, primeiro, o caráter transitório da ocupação. O segundo, a relação de confiança entre a autoridade e o servidor exercente do cargo. E terceiro, a livre nomeação e exoneração. Aí digo eu, em que pese a omissão da Carta Política Estadual, socorremos-nos do texto constitucional federal para concluir, segundo inteligência do artigo 37, inciso 5, que os cargos em comissão somente podem ser destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Portanto, toda forma de normatização em qualquer esfera que venha admitir ou criar cargos comissionados cujas atribuições se desvirtuem das características precitadas, incorrerá em vício material de constitucionalidade, até mesmo em virtude da necessidade de se garantir plena aplicação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, os quais não se desconhece são balizadores da atividade administrativa. Aí eu trago aí precedente do Supremo Tribunal Federal, aqui no relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, de 29 de 10 de 2013, quando Sua Excelência diz, lei municipal, criação de cargo em comissão, ausência de caráter de assessoramento, chefia ou direção, inexistência de relação de confiança entre servidor nomeado e superior, hierárquico, e inconstitucionalidade. E continuou o ministro Lewandowski. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. E digo eu, no caso da impugnação ofertada pelo Procurador-Geral, penso que ele assiste parcial razão. Essa distrita precisamente aos cargos de assessoria técnico-patrimonial. Isto porque, quando se examina a descrição das atribuições inerentes ao cargo, aí eu aspiei auxiliar na conservação e vigilância dos prédios públicos municipais, está a folha 129 dos autos,
vez que esta não se insere no permissivo constitucional de provimento do cargo por livre nomeação, haja vista não se tratarem nem de longe de funções atreladas à direção, chefia ou assessoramento de qualquer órgão. Com efeito, ao inserir o cargo de assessoria técnica patrimonial dentre aqueles cujo provimento dispensa concurso público, o anexo 4 da Lei Complementar 01/2009 do município de Porto do Mangue, ao meu sentir, incorreu em inconstitucionalidade, pois violou flagrantemente o artigo 26, incisos 2 e 5 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Diante da relevância da matéria, pedimos vênia para, mais uma vez, invocar a jurisprudência da Corte Judiciária Suprema. E, mais uma vez, está com precedente do Supremo, está aí nas folhas 28 e 29, da relatoria do ministro Luiz Fux, datada de 26/6/2012. Sua Excelência diz na parte que destaquei: Lei Municipal, criação de cargos em comissão, atribuições não inerentes à natureza das funções de chefia, assessoramento e direção, inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal, com incidência da súmula 280 desta Corte. E mais na frente diz o ministro Fux: a faculdade de que dispõe a administração pública de criar cargos de livre nomeação e exoneração deve observar, além do princípio da legalidade, a disposição constitucional que determina a realização de concurso público de provas ou de provas e títulos para investidura em cargos públicos, reservando-se a possibilidade de contratação pela via comissionada somente a determinadas exceções constitucionais, a fim de garantir o amplo acesso da comunidade aos cargos públicos, corolário que é do princípio da impessoalidade. Também cito um outro precedente do Supremo, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, que está aí, final da página 30 do voto. E continuo dizendo: entre mentes, ainda que se fazendo uma interpretação a contrário senso de tudo o que estou consignado nas linhas acima, forçoso é concluir que, quanto ao cargo de assessor jurídico, cuja atribuição é, abro aspas, auxiliar o procurador-geral do município no exercício de suas atribuições legais, isso consta as folhas 129 dos autos, ao meu ver, é juridicamente possível a sua livre disposição, nomeação e exoneração, pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Esse que, a toda evidência, trata-se de cargo diretamente subordinado ao Procurador-Geral do município, a quem compete assessorar, sendo transparente a relação de confiança que se deve existir entre ambas. Não se pode descuidar, aliás, que tanto este Tribunal de Justiça quanto a própria Procuradoria-Geral de Justiça possuem em seus quadros assessores jurídicos cuja forma de provimento desses cargos é comissionada, dado, notadamente, o caráter fidejussório que envolve a relação entre o assessorado e o assessor. De estado, conclui-se ser inconstitucional o anexo 4, tão somente no que tange ao cargo de assessor técnico patrimonial, sendo válida, ao meu sentir, contudo, a manutenção do cargo de assessor jurídico do quadro do referido anexo. E continua, e no final da página 31, artigo 19, parágrafo 1º e artigo 21, parágrafo 1º. Por fim, impende análise acerca da apontada violação por parte dos artigos 19 da Lei Subjúdice aos ditames constitucionais estaduais. Transcreva abaixo os dispositivos impugnados. Eu transcrevo o artigo 19 e o 21, estão aí. E continuo. O Procurador-Geral de Justiça alega que tais dispositivos violam os artigos 26, cabeça 35, inciso 2º e 37, inciso 6, todos, obviamente, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Pedimos vênia para colacionar a espécie de dicção de cada um dos parâmetros do controle. Aí transcrevi aí o dispositivo da Constituição do Estado, precisamente o artigo 26, artigo 35 e 37.6. E digo eu, assevero o legitimado que o ato normativo impugnado viola o princípio da legalidade remuneratória, pois fixa por meio de lei ordinária não específica vantagem pecuniária a servidor público. Devo ressaltar que, da simples leitura dos dispositivos impugnados, conclui-se pela inconstitucionalidade de ambos, ainda que parcialmente relevados os parâmetros utilizados pelo Procurador-Geral de Justiça para impugná-los. Com efeito, em que pese a possibilidade e mesmo a adequação da instituição de gratificação de servidores de determinada categoria por meio de lei complementar, que trata do plano de cargos, carreiras e remuneração, sabe-se que a disciplina jurídica atinente à remuneração do serviço público está amparada de modo fundamental no princípio da legalidade ou, em sua forma aperfeiçoada, no princípio da juridicidade. Daí decorre a imprescindibilidade de que a instituição de determinada gratificação estabeleça critérios objetivos para a sua concessão, sendo inconcebível, ao revés, a atribuição de discricionariedade à autoridade administrativa.
Neste ponto, vale-nos a lição do professor Diógenes Gasparini. Eu transcrevo, está na obra de Direito Administrativo, 13ª edição, página 232. De fato, digo eu, os dispositivos impugnados, ao estabelecerem os critérios de conveniência e oportunidade da administração como requisitos para a concessão das gratificações ali previstas, gratificação especial e gratificação por merecimento, inquestionavelmente transferiram para o prefeito municipal o poder que somente a lei é conferido, na medida em que, vale repisar, ao ser criada espécie remuneratória na forma de gratificação, quer pessoal, quer geral, deve o instrumento normativo prever objetivamente os elementos essenciais à percepção da verba, até mesmo como forma de evitar que tal gratificação seja utilizada como moeda política ou de beneficiamento de determinados servidores específicos. Assim, a outra conclusão não se chega senão de que os artigos 19, parágrafo 1º e 21, parágrafo 1º ambos, da Lei Complementar 01/2009 do município de Pôr do Mangue, violam a cabeça do artigo 26 da Constituição Estadual, notadamente por afrontar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, ao conferir ao prefeito municipal a discricionariedade de conceder ou não, mediante critério de conveniência e oportunidade da administração, as gratificações ali previstas, inclusive em percentuais variáveis. Digo eu aqui no item 4, página 35, modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade. Prevê o artigo 27 da Lei 9.868/99, eu transcrevo. E digo eu, o permissivo acima, cuja aplicação de maneira subsidiária às ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito dos tribunais de justiça é pacífica, permite ao julgador modular os efeitos da decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. No caso em tela, penso que a declaração de constitucionalidade do artigo 26, inciso 5 da lei examinada, somente deve produzir efeitos para o futuro, mantendo-se, portanto, o percentual de 60% de acréscimo sobre o vencimento para os servidores detentores de titulação de doutorado. Em verdade, acaso admitida a produção de efeitos ex tunc pela presente decisão, está-se-ia corroborando com a esdrúxula situação de garantia da aplicação do percentual de acréscimo dos vencimentos dos servidores com pós-graduação e mestrado, sem, contudo, que o servidor com doutorado percebesse qualquer acréscimo. Havia essa distorção. Destaque o precitado dispositivo, no meu entender, deve se manter sendo aplicado pelo prazo de 1 ano, a contar da publicação desta decisão. Tempo suficiente, ao meu sentir, para que o Poder Executivo venha encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei disciplinando a matéria. Ou seja, o especialista, o mestre e o doutor criam uma escala. E não que deixe só a graduação sem observar o doutorado. Digo, no caso dos demais dispositivos, ora declarados inconstitucionais, a decisão deve surtir efeitos imediatos e retroativos, inclusive repercutindo sobre a situação dos servidores que foram beneficiados por qualquer desses dispositivos, diante da plena nulidade que fulmina a validade das normas inconstitucionais. Aí eu cito aí o artigo 28, parágrafo 1 da lei já mencionada. Aí o dispositivo, face ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inaugural do Procurador-Geral de Justiça para declarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei Complementar número 01/2009 do município de Pôr do Mangue. 1. Artigo 17, parágrafo 3º. 2. Artigo 26. 5. 3. Artigo 27. Artigos 27 a 31. 4. Artigo 86. 5. Artigo 93, parágrafo 1º. 6. Artigo 97. 7. Anexo 4, do que tange a criação de 10 cargos de assessorias técnicas patrimoniais. 8º. Artigo 19, parágrafo 1º. 9º. Artigo 21, parágrafo 1º. Modula os efeitos da declaração de constitucionalidade do artigo 26, inciso 5º, para manter sua aplicação pelo prazo máximo de 1 ano, a contar da aplicação desta lei, dependendo tal restrição de aprovação pelo quórum qualificado de 2/3 dos membros desta Corte, por força do artigo 27 da Lei 9.868/99.
comunique cerca a decisão aos senhores prefeitos e presidente da Câmara Municipal de Porto do Mangue. É como eu estou votando, senhor presidente. Apesar de algum esclarecimento, estou pronto a fazê-lo. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10. 2 terços são 10. A modulação. A inconstitucionalidade. A modulação é que são 2 terços. Tem, são 11 aqui presentes. São 11 aqui. 2, 4, 6. A modulação é só em relação à titulação, porque eles previam uma gratificação para quem tinha especialização e tinha graduação e não tinha doutorado, e criaram só para o doutorado. Pós-graduação e mestrado não tinha. Não tinha. Criaram só para o doutorado. A excelência da modulação está mantendo pelo prazo de 1 ano. De 1 ano, para quem se adequa, o especialista deve ter tanto o mestre. Normalmente, por exemplo, na escola da magistratura, o desembargador Val deve saber bem, se paga um preço de hora-aula ao graduado, um ao especialista, um ao mestre e outro ao doutor. Naturalmente tem essa modulação, essa graduação. Ok. Aí concediu 1 ano para eles fazerem isso. Não sei se é menos ou mais, estou aqui aberto a isso. Acompanho o relator, excelência. Desembargador Amilcar. Eu acompanho integralmente o relator. E também elogiar pela forma didática, como ele expôs as razões dele, bastante detalhada. Parabenizar o desembargador João Rebouças. Obrigado, Vador. Doutora Ana. Acompanho também. Desembargador Zeneide. Desembargador Ibanez. Senhor presidente, eu quero discutir com o relator só essa modulação, desembargador Rebouças. Essa modulação para um futuro, eu não consegui ainda me convencer dela. Vossa Excelência está sugerindo 1 ano para a lei se manter em vigor pelo prazo de 1 ano e somente a partir daí ela perderia a eficácia dessa proposta. Se não houver. Pois bem, então eu ainda não me convenci dessa solução apresentada por Vossa Excelência, embora com um efeito prático bastante significativo, a meu ver, bastante relevante. Mas eu estou aqui a pensar de que é reconhecida a inconstitucionalidade, a modulação dos efeitos eu entendo como sendo a partir da decisão ou com efeitos pretéritos, mas não com efeitos futuros. Estou dizendo que é uma lei inconstitucional, mas ela só se tornará inconstitucional no futuro. Ou só produzirá efeito essa decisão no futuro que Vossa Excelência está estabelecendo 1 ano, se não houver vigência. Então, vem aí uma condicionante para essa decisão. Se uma lei municipal modificar a situação de fato, criando a gratificação aqui equivalente para a titulação correspondente, aí sim entra a decisão, produziria efeito imediato. A lei perderia a eficácia naquela ocasião. Então, essa solução é que eu não estou convencido dela, desembargador Rebouças, dessa decisão futura e condicionante. Então, eu fico mais seguro para votar pela declaração de inconstitucionalidade com efeitos a partir deste momento, a partir do trânsito julgado desta decisão. E a Câmara que faça a adequação que entender conveniente, quer dizer, a Câmara não, o município que proponha a adequação da gratificação para a titulação que ele entender que deve ser adequada para cada nível de titulação, né? A Câmara tem que cumprir a decisão, o município tem que propor, e se não propuser, haverá uma distorção e aí necessariamente tem que ocorrer, porque... Qual foi o nosso entendimento? Que se criou uma gratificação de 60%, se aumentou do projeto original para o projeto modificado pela Câmara, uma gratificação para os professores com titulação de doutorado de 60% da remuneração. Tá certo? Sem contemplarem os mestres e os especialistas. Tá certo? Eu não achei justo, da minha concepção, tirar do doutor. Não, vamos deixar o doutor recebendo. Agora a Câmara vai ter que ir 1 ano para dar ao mestre e dar ao especialista. Pois bem, então, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, nós estamos querendo resolver a situação de fato. Aí não cabe, porque aqui é a situação inversa. Nós não estamos aqui a legislar, a criar as vantagens, a dispor sobre a vantagem ou o princípio da igualdade, ou a resolver a situação de fato. No âmbito da ação direta, e aqui só isso que nós
examinamos, essa situação posta na lei é formalmente possível. Olha que nós estamos aqui a examinar a inconstitucionalidade formal, porque não é a inconstitucionalidade material, é o vício de iniciativa. E numa proposta de inconstitucionalidade sobre vício de iniciativa, o tribunal, ao reconhecer que a lei é inconstitucional por vício formal, a questão da iniciativa, reconhecer que a situação de fato precisa ser resolvida, precisa ser mantida para não, tá? Porque já foi, no projeto originário já foi proposta 40%. A Câmara aumentou para 60%. Então, pela iniciativa, manteria os 40%, por exemplo. Ficaria os 40%, do jeito que o município por uma propôs. questão de justiça e de equidade, eu mantenho meu entendimento. Pois bem, então aqui eu penso que na ação direta de inconstitucionalidade não é fazer justiça, é declarar se é inconstitucional ou não. Então eu divido só nessa parte, Eu estou declarando a inconstitucionalidade, sim. Estou dizendo que... o efeito, então essa modulação é que eu não concordo. E não estou criando modulação, não. Isso o Supremo cria todo dia. Pois bem, mas com um prazo de 1 ano, o Supremo pode fazer, ele pode mais do que eu só posso Inclusive, aqui, até esse ponto. Naquele caso de concurso, nós julgamos aqui e o Supremo, não me lembro exatamente, faz alguns meses, em que foram citados vários precedentes, o Supremo concedendo essa modulação de anos, 1 ano, 2 anos, né? Mas eu salvo engano. Mas meu entendimento é diverso. Eu declaro com o efeito imediato após o trânsito em julgado. Quer dizer, não concorda com a modulação. Só com a modulação. Na parte da declaração de constitucionalidade, eu estou de pleno acordo. Mas a modulação do artigo 26. Do dispositivo 26, né? do artigo 26, inciso 5º, apenas. Nos demais não tem modulação, estou de acordo com o voto do relator. Certo. O artigo 26, Vossa Excelência não concorda com a modulação. Com a modulação, mas reconheça a inconstitucionalidade. Ok. Então, só divido na modulação desse dispositivo. Mas esse voto é qualificado, né, senhor presidente? Hein? Esse voto é qualificado, porque prejudica, né? Ainda tem? Não. Só tem os dois. Não, tem, não, vai pegar. Não? Desembargador Glauber. Mas apenas uma discussão, porque bem. para esclarecer, eu estava aqui com a mesma dúvida do embargador Ibanez, em que pese naturalmente o bem lançado voto do embargador Bruno Rebouças, inclusive do ponto de vista didático, como disse o embargador Amilcar, realmente muito bem lançado, muito bem posto, examinado exaustivamente, ponto a ponto, e de uma maneira tão clara que realmente me parecia mais uma aula de direito constitucional, que tange a declaração de inconstitucionalidade de lei. Mas Vossa Excelência não está aqui declarando a inconstitucionalidade do artigo 26. Não, estou declarando. Está declarando a inconstitucionalidade. Agora, os efeitos é com um ano, né? Porque no projeto originário previu os 40%. A Câmara aumentou para 60%. Por isso, Vossa Excelência considera esse aumento, claro que a Câmara não poderia alterar, também porque aumentou a despesa. Claro. Não criava, a rigor não criava, mas aumentava o teto de despesa. Estou dizendo que esse percentual de 40%, que o município tem 1 ano para adequar também o especialista e o mestre, e deixa na sequência o graduado, o especialista, o mestre e o doutor. E não fique só o doutor recebendo a gratificação, como está. Desembargador Mauri, Vossa Excelência permite? Veja que na prática, desculpe, Glauber, desembargador. Tentar chegar aqui no... É porque na prática nós vamos impor um aumento, porque vamos dizer que a Câmara tem que aprovar a mesma vantagem para outros. Olha só, o efeito dessa modulação. Mas se a Câmara não fizer, eu estou dizendo que está sem efeito, é inconstitucional. Então a sentença está condicional, aí eu não entendo como possível ela ser condicional. Só para... Primeiro, também parabenizá-lo, desembargador João. O seu voto está bastante claro e digno de parabéns, né, pela forma como foi aqui exposto. Agora, só para ficar mais claro ainda, esses dispositivos tidos como inconstitucional e por vício formal, os efeitos são desde então, né? Sim. Ex tunc. apenas do artigo 26, Vossa Excelência está modulando. Sugere a modulação para que essa modulação ela seja estendida pelo prazo de mais um ano. Porque, a rigor, ela deveria ser também com efeitos ex tunc. Né? Então, já que temos aqui essa preocupação do desembargador Ibanez
A modulação, Vossa Excelência não acharia pertinente, a partir de agora, modular para que esse período que passou ele não seja prejudicado e a partir de agora esse dispositivo ele seja retirado. Pode ser, eu acho por conta da inconstitucionalidade. E aí seria modulado daqui para frente. Daqui para frente. E aí, desembargador Ibanez, eu acho que tira. Aí eu não tenho divergência. Os demais dispositivos teriam eficácia pretérita e este a partir desse momento. Aí a partir de agora eu estou de acordo. Seria ex nunc. Declarar inconstitucional com efeito ex nunc. Somente esse dispositivo, somente este. Aí eu estou de acordo, sem divergência. Desembargador João. Não, acaso, não tem nenhum problema. Também é justo, é uma questão de dar para equilibrar. Dá para equilibrar. Porque eu fiquei preocupado com o pessoal para não tratar professores de forma diferente, desigualmente, entendeu? Minha preocupação só foi essa. E resolve. Eu acho que resolve. Tá bom. Desembargador Ibanez votou. Desembargador Glauber. Concorda. Desembargador Gilson. Uma colocação. Desembargador Mauri. Sem dúvida. Sem dúvida. Uma proposta agora. Seráfico. Acompanho. Eu também vou acompanhar o relator, justamente o artigo 26, declarar inconstitucional com efeito ex nunc, é o único, né? Em todos não é ex nunc, né? Isso. Atrás, esse com efeito ex nunc. Ok. Senhor presidente, só eu na extra pauta aí, eu informei que não estava em mesa o mandato de segurança, que é o número 9, extra pauta. E ele está aqui, apto a julgamento, está inclusive com voto disponibilizado. A matéria é bem simples. É o nono, né? É o nono, é o mandato de segurança 2014, 95, 78, lixo 9, impetrante é Deilton Leite de Sá, advogado Dr. Justino Dutra Dantas de Almeida, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, procurador Dr. Cássio Carvalho Corrêa de Andrade. E aqui tem uma preliminar de decadência suscitada pelo Estado do Rio Grande do Norte, uma prejudicial de mérito, que eu estou rejeitando. E no mérito, senhor presidente, o impetrante ele foi administrativamente promovido a cabo e não está recebendo a remuneração pertinente. E eu estou aqui concedendo a ordem nesta parte. E ele pede também a questão do enquadramento. E aí eu não enxergo dentro do caderno processual aqui elementos que permitam atender essa pretensão. Então eu estou concedendo em parte a ordem, tão somente para que seja pago implantado a remuneração de cabo. Neste sentido, o voto está disponibilizado. Alguma divergência, hein? Inclusive, tem sido uma prática triste que tem sido corriqueira aqui na apreciação. O Estado faz a promoção dos praças, mas não faz a adequação no vestimental. Quer dizer, vai com mais responsabilidade, ele paga, vai ter mais responsabilidades e na realidade vai ficar recebendo da forma anterior, sem vantagem nenhuma. Quer dizer, é uma coisa que é melhor não fazer. Isso literalmente é o faz de conta, né? Então, todos de acordo com o relator, na concessão da segurança parcial, nos termos do voto do relator. Mais algum assunto para ser tratado, algum processo em mesa para julgamento? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.